Hoje eu quero contar para você a minha experiência sobre corrida e como tudo isso começou. Essa minha história começou lá em meados de 2011, onde eu tinha acabado de passar na minha prova de especialista da aeronáutica, que era um concurso militar. E, como em todo bom concurso militar, você tem que fazer um teste físico. Você não é aprovado só pela prova escrita, tem outras fases que você precisa passar. E eu precisava fazer o teste físico militar para poder passar também. E nesse teste físico, além de ter abdominal e flexão, também tinha corrida. Eu lembro que eu treinava em São Paulo, eu precisava correr 1,600, 1,6 km em 12 minutos. E como eu não tinha prática nenhuma, nossa, comecei a treinar aleatoriamente, a correr no parque para poder treinar para essa prova. E chegou no dia, gente, que desespero, quase que eu não passei. Eu lembro que eu fiquei muito cansada, o tempo estava muito seco, minha garganta, meu nariz queimavam. Eu parei para poder andar, porque eu já não estava aguentando mais, ou seja, eu fiz o 1,6 km ali na risca dos 12 minutos, quase que eu não passo. Aí já começou uma relação não muito boa, né? Começou uma relação já um pouco desgastada, porque eu estava fazendo uma coisa ali sob pressão e logo aquilo não estava me agradando muito. Até que, enfim, passei para a escola de especialistas, chegamos lá num dos primeiros dias, a gente ia ter um corridão com a turma, e minha turma tinha em média umas 400 pessoas, acho que por aí. E quando a gente faz esse corridão, o que que é um corridão? É você correr em tropa, só que a tropa ia ser o esquadrão inteiro, todo mundo, todas as 400 pessoas correndo em tropa juntos. Ia ser um blocão. E normalmente nessas corridas militares a gente sempre tem um guia que vai na frente ditando o ritmo. Esse guia pode ser qualquer pessoa. E eu lembro que eu tava lá apreensiva já para poder fazer esse corridão, tava todo mundo já no pátio aquecendo, alongando. A gente ia correr acho que uns 3 quilômetros. Eu nunca tinha corrido isso na vida, tava super nervosa. Quando vem o major que tá organizando lá tudo, foi escolher um guia. Adivinha quem eles escolheram? Eu. Eu de guia, eu falei: "Não, só pode estar brincando". E você não pode recusar, né, gente. Quando você tá no militarismo, você só obedece. Se alguém mandou você fazer alguma coisa, você só tem que ir. E aí lá vai Carolina ser guia de uma corrida que ela nunca nem tinha corrido esse tanto de quilômetro. E aí eu fiquei nervosa, né, expliquei, eu nunca corri esse tanto, não sei se eu conseguiria correr. Ele: "Não, você vai conseguir sim, você vai na frente justamente para você guia, vai tranquila, vai no seu ritmo que vai dar certo". Aí na minha cabeça eu falei: "Gente, meu ritmo é quase parando". Mas enfim, fui morrendo de medo, consegui concluir a corrida. Porém, o que era para ser um momento de superação, poxa, eu corri 3 quilômetros, nossa, consegui, estava com medo, achando que não ia dar certo, não veio dessa forma na minha cabeça. Aquilo na minha cabeça começou a vir sempre carregado de obrigação. Então a corrida sempre era um peso para mim, porque eu achava que eu não corria bem, eu não tinha esse domínio, essa prática, e toda vez que eu ia correr eu ficava nervosa. E aí começou, primeiro, né, nesses 2 anos de corrida, gente, para mim era uma tortura falar, principalmente quando tinha corridões, normalmente a gente faz isso de sexta-feira para poder ser liberado. E caso você não conseguisse correr, às vezes você sofria algumas punições. Então o meu medo era sempre de não poder voltar para casa, de não ser liberada no final de semana, de ter que ficar lá na escola, porque eu não consegui concluir uma corrida. Então percebe como aquilo vinha carregado de obrigação? Eu não consegui gostar da corrida. Eu queria tanto ser aquelas pessoas que falam: "Nossa, eu tô estressada, vou dar uma corridinha para ver se me anima". Gente, eu nunca consegui isso. E aí foi muito engraçado que depois de formada, um dia eu correndo, sempre sofrendo muito para correr, fui correr com o Gil, né, meu marido. E aí a gente começava a correr e eu já queria logo parar e andar. Aí ele falava: "Não, amor, você tem que se esforçar mais. Que isso, a gente acabou de sair de casa correndo e você já quer parar". Aí eu falava pra ele: "Mas eu não estou aguentando. Não é sacanagem minha, eu não estou aguentando mesmo". Ele: "Não, você precisa se esforçar mais", achando que eu estava fazendo corpo mole, né. E aí, passou esse tempo, a gente ia correndo, corria, andava, e eu não conseguia progredir. Aí que a gente resolveu comprar um relógio, um smartwatch, na época estava muito famoso, né. Tanto que o nosso primeiro relógio smartwatch foi um Polar, é um relógio excelente. E aí foi que a gente foi treinar a corrida, ele: "Vamos correr hoje", beleza. Me preparei, quando a gente saiu para correr, a mesma coisa, comecei a correr e aí já morri logo na sequência. Quando ele foi ver o nível de esforço que eu estava fazendo para poder fazer essa corrida, foi aí que ele entendeu o quão difícil era a corrida para mim.
Para você ter noção, normalmente tem a faixa branca, que é onde é bem tranquilo, faixa azul, onde você está fazendo só um esforço leve, a faixa verde, a faixa laranja e a faixa vermelha. Isso tudo separado por batimentos. E normalmente a faixa vermelha é onde você está fazendo um esforço descomunal, né? E eu ficava entre a laranja e a vermelha, já no começo. Já correndo nessas duas faixas. Eu pulava já da branca, que é onde você está aquecendo ali o corpo, e já subia para a vermelha. Então a gente descobriu naquele momento quão difícil era a corrida para mim. Não era só uma coisa que eu não gostava. Aí que a gente aprendeu que eu não sabia correr. Porque eu já saía num ritmo muito acelerado logo de cara e, obviamente, se teu corpo não está acostumado com aquilo, você vai correr disparado, você vai cansar mais rápido, você precisa de uma progressão. Foi onde a gente começou a treinar corridinhas leves, começar aquele negócio, não sei se você já ouviu falar de pace fofoca, você está correndo num passo tão confortável que você consegue estar conversando. Então foi onde a gente começou a ter evolução de corrida, mas mesmo assim, gente, não conseguia gostar. Participamos de uma primeira corrida de rua. Meu marido falou assim: "Olha, vamos participar dessa corrida de rua, é 5 km". Nunca tinha corrido 5 km na minha vida, mas o bom que era à noite, então o clima estava mais fresquinho, muita gente, é outro clima, é bem diferente de correr os nossos testes físicos, né? Porque no quartel a gente tem que correr todo ano, 2 vezes por ano, para poder fazer uma avaliação. Então é uma galera animada, vai ter música, se não me engano era a Pan Night Run, a nossa primeira corrida em Manaus. Ele falou assim: "Vamos fazer um desafio. Você vai correr no seu ritmo confortável, vai achar um ritmo que você acha confortável e a gente vai correr assim até o final, você não vai andar". Gente, que vontade de parar muitas vezes, meu Deus do céu. Sério, foi difícil, mas eu consegui concluir e eu achei muito legal. A energia de corrida de rua é muito diferente. Então dá um gás, né? Quando você tá correndo e você quer desistir, aí tem uma galera, não, bora, vamos lá, todo mundo se anima e se ajuda. Então isso foi muito legal para eu poder correr. E aí foi, fiquei nessa batida aí, dessas corridas, até que aqui a gente morando em Porto Seguro, comecei a fazer crossfit e no crossfit tem muita parte que você precisa correr na rua, é o famoso eu pago para correr na rua. Só que isso, uma coisa que eu sempre gostei eram de esportes que me forçassem a correr sem eu ter que necessariamente perceber que eu tô correndo. Que nem eu já fiz rugby. No rugby você corre muito. Só que você tá praticando um outro esporte. Você tá correndo para ir atrás da bola, você tá correndo para receber um passe de alguém. Então a corrida meio que é secundária nisso, por mais que ela seja muito importante. A gente treinava muito a corrida. Mas assim, em jogo que melhorava meu cardio, eu não tava prestando atenção que era a corrida que estava fazendo aquilo, entendeu? Então correr só por correr era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. E no CrossFit, como a gente estava fazendo vários exercícios ali intercalado, me ajudou muito nessa questão de cardiovascular para a gente melhorar, para poder melhorar essa parte aeróbica. Então achei que foi muito bom. Foi o ano que eu mais corri na minha vida, porque se fosse por mim sozinha, não iria correr. E no CrossFit normalmente você tá com uma galera, né? Então você dificilmente você vai correr sozinho, sempre tá acompanhando, porque corre 1 km, volta, faz outra coisa, corre de novo. Então normalmente você tá fazendo essa atividade junto com outras pessoas. Então é bom para poder pegar ritmo e melhorar o cardio. Tanto que nesse ano que eu estava fazendo CrossFit, eu ainda corria com o Gil alguns dias na rua, e o meu máximo de corrida que eu consegui correr com ele na rua foram 8 quilômetros. E para mim isso foi sensacional. Falei, não imaginava que eu fosse correr esse tanto um dia, porém eu sabia que aquilo tinha sido, nossa, uma evolução gigantesca. Foram 8 km correndo sem parar. Tanto que eu diminuía o ritmo algumas vezes, mas eu não parava, em momento nenhum eu andei. Então, para mim, isso foi muito legal, uma vitória gigantesca. Mas esse vídeo não vai ter uma conclusão, porque por mais que eu me force a correr, eu ainda não consegui gostar de corrida. Sei que a corrida ajuda muito em questões não só físicas, né? Mas você correndo é uma forma de você aprender a controlar a sua mente, porque normalmente não é o teu corpo que está perdendo, é tua mente que quer fazer você desistir. Então, você tendo domínio sobre ela, isso já faz você crescer em muitas outras áreas. Mas é isso, esse é meu desafio com a corrida.
Talvez um dia eu volte para fazer um outro relato falando que eu estou gostando de correr, mas hoje ainda não consigo ver tanta beleza no esporte. Consigo correr para me desafiar, mas é uma coisa que é difícil aqui para mim. Se você corre, deixa aqui nos comentários alguma dica, algo que eu possa fazer para poder melhorar essa questão. E quem sabe um dia gostar de corrida também. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.